Boa noite a todos, boa noite a todas. É com imensa alegria que eu participo dessa audiência pública promovida aqui pela Câmara de Vereadores, meus colegas parlamentares. Assim eu sou num espaço federal, vocês nesse espaço tão importante e necessário para a política pública local, para essa querida cidade de Lages. Então, em nome do Amarildo, cumprimento todos os parlamentares aqui, os vereadores também dos demais municípios, cumprimento a Ana Júlia em seu nome e as demais lideranças sindicais. Quero cumprimentar a doutora Érica, juíza do trabalho, que acompanha as mudanças da legislação brasileira no mundo do trabalho e sabe das angústias que os trabalhadores estão vivendo após a reforma trabalhista. Eu quero cumprimentar o Carlito Mes, meu amigo, fomos colegas, deputados, foi prefeito de Joinville, eu fui prefeito de Chapecó, lhe cumprimento, foi deputado federal antes da minha experiência, então é uma alegria vê-lo aqui, em teu nome, cumprimentar todas as lideranças que participam dessa plenária e desta audiência. Pedro Gzai deve votar a favor ou contra a reforma da Previdência? Eu acho que essa é a pergunta que move qualquer debate democrático e as audiências públicas. Em segundo lugar, o que, para nós, nesta noite aqui, que eu poderia contribuir aqui? Eu poderia falar todas as mudanças, detalhe por detalhe, lá do agricultor, o que vai acontecer, com a agricultora, com o professor, com a professora, com o servidor público, com o BPC, com as pessoas com deficiência. Eu vou tentar, eu não sei se essa é a minha grande tarefa aqui hoje. Eu acho que eu poderia levantar algumas teses primeiro, para depois entrar nos detalhes. Para a gente compreender, é necessário uma reforma da Previdência? Se é necessário, é esta ou outra? Terceiro, como a gente enfrenta o debate dos privilégios, que diz que vai resolver o problema dos privilégios? Como a gente enfrenta o debate do déficit, que se não fizer a reforma da Previdência, o país quebra? Como enfrentar esse debate? Qual é a resposta que nós temos a esses argumentos? Primeiro ponto, então, grandes teses com muita rapidez, porque eu só tenho 15 minutos aqui. Primeiro ponto, Seguridade Social. Os constituintes, capitaneado e coordenado por Ulisses Guimarães, foi o grande protagonista de uma Constituição chamada Constituição Cidadã, que diz, naquele momento, pela sociedade brasileira e seus representantes, que o tributo, que os impostos no país deveriam priorizar pelo menos 3 grandes eixos chamados Seguridade Social. Assistência social para os mais pobres, porque o país não conseguiu ou dar educação ao longo da história, ou dar profissão, ou produzir emprego para todos os brasileiros. Ou por outras razões, não tiveram oportunidade de, ao longo da vida, ter ininterruptamente trabalho. E se empobreceram, ou as comunidades pobres precisavam ser atendido com assistência social. O segundo, direito à vida, que não é por você ter dinheiro ou não ter dinheiro que tu vai morrer. O Estado brasileiro, o povo brasileiro pediu para os deputados dizer: a saúde é um direito, e se é um direito tem que criar um sistema que produziu o seu SUS, um sistema único de saúde que garante direito à saúde, tendo ou não dinheiro, ou seja, direito à saúde pública. E o terceiro, o direito de envelhecer com um mínimo de dignidade, até porque a realidade era a maior parte dos filhos que cuidavam dos pais, dos avós empobrecidos quando eram velhos, 50, 60 anos atrás. E se vocês vão recordar dos pais, às vezes dos avós, a gente vai ter um pouco essa história, principalmente nos centros urbanos do país. Portanto, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, então, é Seguridade Social. De onde é que vem o dinheiro da Seguridade Social? Quem sustenta a Seguridade Social? Os impostos, numa cesta de impostos, uma parte dos impostos que o povo brasileiro paga, quando compra o feijão, o arroz, a batata, qualquer, paga o imposto, vai para a Seguridade Social, os trabalhadores e os patrões. Esse que faz a cesta e o fundo da Seguridade Social. Portanto,
quando se discute reforma da Previdência, tem que discutir déficit ou superávit dentro do conjunto da Seguridade Social. O que propõe esta proposta, diferente da do Temer? A do Temer não mexia na Seguridade Social. A do governo atual mexe na Seguridade Social. Ele desmonta esse tripé e vai deixar de existir o princípio da Seguridade Social. Não vai ter reforma da Previdência. Vai ter mudança do regime de Previdência no país. Se nós não compreendermos isso, meus colegas parlamentares, nós não vamos entender a proposta da reforma da Previdência. Portanto, a base de sustentação da nova Previdência não será mais do governo, não será mais dos patrões. Somente será do trabalhador. Então, a primeira pergunta para vocês me responder. Se o discurso agora é que a Previdência está quebrada, governo, patrão e trabalhador contribuem, como será a nova que só o trabalhador vai contribuir? Essa conta não fecha. Essa é a primeira coisa. A segunda questão, dentro desse raciocínio, quem está aposentado aqui? Levante a mão. Segundo, a pergunta vem, quem sustenta os que já levantaram a mão aqui? Quem está sustentando os aposentados que levantaram a mão aqui? Levante a mão quem ainda não se aposentou. Nós. Nós sustentamos os que estão aposentados aqui. Como os que estão aposentados aqui sustentaram a geração anterior que estava aposentado. A pergunta é, com a nova proposta, levante a mão quem não se aposentou. A pergunta é, num regime de capitalização, que é uma palavra mais difícil de entender, vai ter uma conta única dele, dos novos trabalhadores do país. Quem levantou a mão que ainda não se aposentou, como é que você vai se aposentar? Quem é que vai pagar para vocês? Se a nova geração não vai mais contribuir para a Seguridade Social. Quem é que vai pagar para vocês? Quem é que vai bancar a aposentadoria de vocês? Se é uma geração banca do outro. Essa é a forma simples, concreta para compreender o novo regime da Previdência. Desmonta o sistema de partilha, do que a Constituição, por isso que a gente dizia que era a cláusula pétrea, não podia mudar essa Constituição, só para uma nova Constituinte. Então, esse é o primeiro raciocínio. Se nós não enfrentar o debate do regime de capitalização, não só porque 30 países fizeram o regime de capitalização, e com a crise dos Estados Unidos, do subprime, lá em 2008, 2009, na Europa 2010, 2012, 18 países já voltaram atrás. Voltou para a Previdência Pública. Por uma simples razão. Porque no regime de transição, o governo não economiza nada. É uma falácia que o governo vai economizar 1,2 trilhões. Ele vai economizar nas costas dos trabalhadores, depois a gente vai dizer de quem é, para sustentar a transição. Porque a nova geração não contribui mais para a Previdência Pública. Então é o governo que vai bancar vocês e nós que vamos se aposentar. De onde é que vem o dinheiro se não tem contribuinte? Nem patrão, nem o tributo, nem o trabalhador. Vai vir do Tesouro. E por isso que dá 2, 3, até 5% do PIB. Se torna, esse 1,2 ou 1 trilhão é para sustentar a transição do regime de capitalização. Portanto, não é para economizar para resolver o problema do déficit fiscal. É uma falsa discussão. O segundo ponto, no regime de capitalização, por que os trabalhadores empobrecem no regime de capitalização? Porque é fundo privado que tem taxa de administração, é só a contribuição do trabalhador e uma parte tem que pagar para o administrador do fundo. E terceiro, ele aplica em qualquer setor financeiro, ou título do Tesouro, ou ações de uma empresa. Mas quando a empresa quebra, como a Serpros e a Aeros, quebrou o fundo? Como a GBUX lá atrás, que os pais da gente lembravam, ou de tantos outros, também quebra. Quando a crise dos Estados Unidos, a maior parte desses fundos veio para metade. O trabalhador tinha 100, passou para ter 50, 40. Porque é fundo privado de investimento. Então, não tem segurança. E por isso que a juventude, desse momento, que eu acho que está sendo comprometida o seu próprio futuro. Então, é falso o debate de déficit e superávit ou déficit. O que tem discutido aqui, algumas intervenções fizeram, é despesa ou receita. O povo brasileiro tem que decidir se é importante envelhecer com aposentadoria ou não. Se o povo quer envelhecer, tu discute a receita.
Só vou dar um exemplo, não só desonerações fiscais, que o nosso governo que fiz parte, fez um monte de desonerações, para não falar um palavrão aqui, não estou aqui fazendo, o meu governo, quando eu fiz parte, fez um monte de desoneração da folha que disseram que ia gerar emprego e não gerou também. Não gerou, e estamos pagando a conta também disso. Tem que eliminar as desonerações fiscais em vários setores. Tem que cobrar do sonegador, tem que cobrar dos grandes devedores, das grandes fortunas, tem que cobrar lucros e dividendos. Só tem 2 países do mundo que não cobram lucros e dividendos. Tu é economista, Carlito. O Brasil e um país da África. Tem que cobrar lucros e dividendos, não é possível. E operações compromissadas, querido dos bancos nesse país. Os bancos, ano passado, tiveram um lucro de 98 bilhões, quando temos 12, 13 milhões de desempregados. E operações compromissadas. Agora, às 5h04, semana passada eu fui fazer um TED, às 5h04 da tarde, e não foi feito o TED. Porque às 5 horas o Banco Central recolhe todo o dinheiro de todos os bancos do Brasil. E só devolve no outro dia. Mas graciosamente, generosamente, inclusive nos nossos governos, concede juro para eles, ou em forma de título, lá do Tesouro, ou em forma de pagamento de juro. Portanto, cada ano dá um lucro para os bancos das 5 da tarde, que vocês não podem mais movimentar o dinheiro, até o dia seguinte que abre o banco, dá 70 a 80 bilhões de lucro para os bancos. Se tu pega a desta previdência, dá para cobrir com isso aí. Então é uma discussão de receita ou despesa. Se o povo brasileiro tem direito a envelhecer bem, tu busca de receita. E tu não fica discutindo se é falso, se tem déficit ou tem superávit na Seguridade, na Previdência. Vou terminar. Portanto, a reforma da Previdência mexe com os privilégios. Se mexe com os privilégios, eu voto a favor. Eu voto a favor se a reforma mexe com os privilégios. Até porque a maior parte dos privilégios já foi resolvido. Fernando Henrique Cardoso já fez reforma da Previdência, tirando tempo de serviço para tempo de contribuição. Já foi uma porrada na maior parte dos trabalhadores brasileiros que não tinham carteira de trabalho assinada, não conseguiram comprovar a contribuição. Principalmente as mulheres que vieram da roça, morando na cidade de Lages, na periferia, não conseguiram contribuir, não tinham tempo para contribuição. 60, 70, eu fui prefeito de Chapecó, milhares de mulheres não eram aposentadas aos 65 anos, 68 anos. Tinha que chegar aos 70, por idade, se aposentar, porque não conseguiu contribuir. Depois o Lula fez, em 2003, uma profunda e estrutural reforma da Previdência, quando coloca contribuição e idade. E nenhum servidor não público, nenhum servidor da iniciativa privada pode se aposentar acima do teto do regime geral da Previdência, que hoje é R$ 5.800, estou arredondando aqui. Então foi feito lá, e foi feito idade e contribuição, que deu a fórmula 5585. Para a área pública, a Dilma fez, depois de 2005 também, mais uma reforma constitucional do Lula. 2013 foi feito na área pública. Na área pública foi uma porrada, em 2013, do ponto de vista estrutural, que nenhum servidor público, juiz, juíza, promotor, político, vereador ou servidor público de carreira numa outra ou qualquer área possa se aposentar acima do teto do regime geral da Previdência, ou seja, R$ 5.800. Ok? Para deixar claro isso, porque está muito falácia por aí. Tem um passivo de antes de 2013 que não tem jeito. 20 mil, 30 mil, 40 mil, está lá. Ou se tem alguma decisão judicial, escusa, porque tem uma caixa preta aí na reforma, que diz que acima de 39 mil, a Constituição diz que nenhum pode receber acima do teto. E como é que tu vai pagar um percentual a mais quem ganha acima de 39 mil? Essa é uma caixa preta que eles não revelam. A gente não sabe o que é, quanto significa isso. E acho que tem um setor, sim, que pediram aqui para nós, que não mexeu-se nessa proposta, que veio uma proposta fora, que é das Forças Armadas. Ali não mexe muito, não mexe na aposentadoria estruturalmente, não mexe nas pensões dos filhos, das filhas, dos militares das Forças Armadas. Eu tenho, para vergonha minha e da minha família, a minha esposa
Tem familiares cujos parentes, para questão de ética, como está sendo filmado aqui, não vou expor os membros da minha família, recebem há muitos anos 28, 30 mil por mês de pensão, porque nunca se casaram, têm marido, têm filhos, mas não se casaram para continuar recebendo pensão. Para mim, é milionária. Quando eles querem tirar do agricultor, que ganha um salário mínimo, querem tirar do BPC um salário mínimo para R$400, querem tirar dos professores para trabalhar até os 60, 65 anos. Não é possível. Não é possível. E se é tão bom o regime de capitalização, aí vem o inverso. Vou elogiar os militares das Forças Armadas agora. Se é tão bom o regime de capitalização e privatizar a Previdência Pública, por que as Forças Armadas também não entram no projeto? Por que não entram, vereador? Se é tão bom o regime de capitalização, por que eles mantêm a Previdência Pública? Porque eles mantêm no teto a aposentadoria, e para nós nem será mais os 80% dos teus melhores salários, mas vai ser quando eu comecei em Brusque, dar uma disciplina de aula por semana. Quando fui para São Paulo fazer teologia, meu mestrado e meu doutorado, trabalhava 2, 3 vezes só por semana, vai contar tudo, meu 100%, portanto nunca vão se aposentar no teto. Nunca vão se aposentar no teto. Teto já é uma ficção, porque tu vai pegar os 100% dos teus salários ao longo da vida. E eu escutei um menino aqui, um magrão, dizendo que está desempregado, com ensino médio formado, com cursos técnicos e tudo. Por quê? A juíza do trabalho pode dizer para nós qual é a média de carteira assinada que o trabalhador tem ao longo da vida. Em média, 9 meses por ano. Então pega 9 meses e põe 40 anos de contribuição. Mas não é só 40 anos de contribuição para ter a aposentadoria integral, meu amigo magrão. É 40 anos de contribuição para ter a aposentadoria integral com uma nova base de cálculo para baixo. Então a síntese que nós estamos fazendo aqui, 65 anos, 62, 40, ou os 20 anos, 15 anos para os mais pobres contribuir, a maioria só se aposenta por idade e não por contribuição. Agora pedir 20 anos, um monte de pobres não vão se aposentar. E aí, como não vão se aposentar e não tem mais contribuinte da nova geração, põe 400 pila. Mas para o pessoal do BPC ficar mais nervoso ainda, não é só 400 pila, de 1/4 do salário mínimo, mas se não tiver um patrimônio superior a 98 mil reais. E na Minha Casa Minha Vida aqui em Lages, não tem nenhuma casa avaliada pela Caixa do interesse social do nível 1, que é 100 ou 120 reais, 120 mil. Portanto, todos que pobres que estão numa casa, do Minha Casa Minha Vida, por interesse social, não receberão nem 400 reais. Serão excluídos dos 400 reais, porque poderão, desgraçadamente, ter um patrimônio de 100 mil reais. Porque valorizou o seu bairro, valorizou a Minha Casa Minha Vida. Então é sério demais. Milhões de brasileiros não vão se aposentar. Isso é certo. Milhões de brasileiros vão se aposentar mal, porque tu vai trabalhar mais, contribuir mais, por menos, porque a base de cálculo altera. E milhões de brasileiros vão ter que durar 5, 10, 15, 20 anos a mais. Essa é a regra. Essa é a regra. E aqui as mulheres, minha profunda solidariedade. Porque quem mais vai pagar conta do regime geral da Previdência, dos 715 bilhões sobre 1,2, é os que ganham até R$ 1.374 e que a maioria são mulheres. As mulheres da área rural, 5 anos a mais. Disseram que iam tirar do texto, não tiraram, mantiveram. As mulheres urbanas, no mínimo 7 anos a mais. E as minhas colegas professoras, 10 anos a mais. E que uma me perguntava, mas valeu eu ter estudado na Uniplac com o artigo 170, que eu fui autor dessa lei, que o Carlito me ajudou a votar, e tantos jovens já estudaram com essa bolsa de estudo. Valeu a gente ter lutado para recuperar todas as nossas universidades comunitárias, como a lei do PROIES e do Imposto de Renda, que a gente deu a possibilidade da Uniplac se recompor como instituição, que estava sob intervenção judicial, e tenho o maior orgulho de ter lutado 4 anos para colocar uma das universidades dessa região, que para mim é comunitária, é do povo, é de vocês, que tem que preservar, vocês têm que preservar, é um patrimônio. Eu sou professor de uma universidade comunitária há 30 anos, já fui pró-reitor dela, como a UNO Chapecó, a UNOESC, e a Uniplac, como as demais. Então, o que estou dizendo, as mulheres e as professoras aqui precisam dizer se vocês querem que eu vote a favor
desta reforma da Previdência. Então eu termino. Termino e quero falar com os empresários de Lages e da região. Os empresários do setor comercial, se forem honestos e gostam de dinheiro, deveriam pedir para nós vereadores, para nós deputados votar contra. Meus amigos, colegas vereadores, que nós temos uma responsabilidade pública. Não somos cuidar do nosso privado. Nós temos uma responsabilidade pública, por isso que a política é uma coisa nobre. Que nos criminalizam todo dia por sermos políticos. E é nós que responsabilizamos para mudar esse país para melhor ou para pior. Quantos milhões a Prefeitura de Lages recebe por ano do Fundo de Participação dos Municípios, chamado FPM? Chega em torno de 63 a 65 milhões. 63 a 65 milhões. É muito dinheiro. Quantos que os aposentados de Lages recebem por ano? 65? 100? 491 milhões. E eu pergunto, os aposentados de Lages gastam em Miami, no Japão, na China, ou desses 490, 450 milhões, depositam em comida, em roupa, em calçado, em remédio, em material de construção, aqui do comércio de Lages. Ou dos 852 milhões na região da Mures, ou os 20 milhões em Anitta, quando é 6 milhões e pouco o fundo de participação, 25 milhões. Onde é que o agricultor gasta? Onde é que a professora aposentada gasta? Gasta aqui, movimenta a economia aqui. Hora que privatiza a previdência pública e vai para banco, para os fundos de pensão, que nós estamos lutando para o ISS há 13, 14 anos, para trazer de volta 12 bilhões que ficam em 5, 6 municípios de São Paulo, junto com os bancos, que roubam o nosso dinheiro, vai tudo para fundo, vai tudo para os centros financeiros. Banco não gosta de gente, banco gosta do dinheiro da gente. Nunca vi banco investir em Lages, nunca vi. Nunca vi banco investir em Lages. Põe 5 no teu bolso e pede de volta 7 ou 8. Ou mais. É assim que funciona, meu povo. É assim que funciona. Então, como é que nós vamos privatizar a Previdência como o direito de envelhecer? Eu quero concluir. Podia falar aqui detalhadamente cada um dos pontos, porque eu vou participar da comissão especial. Fui contemplado graciosamente pela minha bancada, para representar Santa Catarina, lá na comissão especial. Então nós vamos discutir detalhe por detalhe. O dia que vocês quiserem aqui, que os meus colegas vereadores, detalhar ponto por ponto de toda a reforma, eu venho em detalhe. Eu já li 2, 3 mil páginas, eu já vi sobre os 30 países, eu já estou vendo por que os 18 voltaram, estou visitando o Chile agora, estamos visitando os países, estamos vendo na Europa a manutenção da Seguridade Social, por que nós podemos fazer e o que nós devemos fazer. Eu acho que o amigo aqui, não sei quem perguntou, a pergunta é, o que nós devemos fazer? Primeiro ponto, compreender como é que vai ficar a tua vida com a reforma da Previdência. Segundo, como é que vai ficar da tua família. Terceiro, como vai ficar dos teus filhos e netos. Dos teus filhos e netos, porque muitos de vocês ainda já estão no regime de transição aqui, ou alguns aposentados. Mas como ficará a nova geração? O que nós, políticos, vamos deixar para a nova geração? Para minha filha de 23, meu filho de 27. Eu olho para eles e eu fico imaginando a Previdência. Agora, eu sou classe média, como muitos aqui, meus colegas vereadores, ou da elite, etc. Mas o conjunto dos trabalhadores ganham 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, 1 salário mínimo, meu. Como é que dizer que agricultor é privilegiado? Como é que dizer que 715 bilhões vai sair dos que ganham até R$ 1.374, 182 bilhões vai sair do BPC e do abono. Do abono. O que é o abono? Vai ficar 23 milhões fora do abono no ano que vem, que é 1 salário mínimo. Que é quem ganha de 2 salários até 1 vai ser excluído. Só vai ficar quem ganha 1. E o que é mais desgraçado de toda a proposta, vão desconstitucionalizar, para depois em lei complementar e lei ordinária regulamentar o regime de capitalização. Os agricultores estão achando que é só R$ 600 por ano.
R$600 agora na transição. Depois regulamento, o pai vai ter o boleto, a mãe vai ter o boleto, o filho vai ter boleto, a filha vai ter boleto. Porque a contribuição é individual para poder se aposentar. Segundo, o que mais me impressiona na proposta é que se desconstitucionaliza o aumento dos aposentados todos. Os folgados que levantaram a mão aqui, que estavam aposentados, acham que vai estar tranquilo. Inclusive, duas situações estruturais. Agora na LDO, a partir do próximo ano, o salário mínimo vai aumentar só a inflação. Não mais o que vinha numa tradição mesmo lá do Fernando Henrique Cardoso, que não tinha lei, mas o Fernando Henrique Cardoso tinha uma regra que vinha mais ou menos crescimento mais inflação. Então sempre tinha um aumento real do salário mínimo que era muito baixo, era $50, e $58, $60. Nós falávamos que $100 já seria um grande salário. Eu vou terminar, desculpa aí. Pode concluir, deputado. Então eu vou concluir. O salário mínimo, a partir deste próximo ano, vai só aumentar a inflação, que vai interferir sobre grande parte dos aposentados do país. E só a inflação, para vocês terem um dado, se de 2002 a 2015 funcionasse o aumento do salário mínimo só a inflação, os agricultores aposentados, os trabalhadores que vivem salário mínimo, teriam hoje o salário ou a aposentadoria de R$496. Agora, na proposta de reforma da Previdência, é mais agressiva. É mais agressiva. Ela permitirá os aposentados não ter correção monetária, nem a inflação. Por isso que os aposentados poderão deteriorar para fechar a conta, para pagar o ajuste fiscal ou pagar a transição e não continuar vegetativamente aumentando a inflação, pelo menos, dos atuais aposentados ou dos futuros aposentados, que são a maior parte de nós da Previdência Pública. Então, a minha convicção, eu não tenho moralmente, eticamente e politicamente concordar com esta proposta de reforma da Previdência. Tudo que é privilégio, eu já disse publicamente. Você tem na política, no judiciário, nos militares, qualquer área do servidor público, privilégio, cortamos 100%. Não tem que deixar tábua sobre tábua. Onde tem privilégio, corta. Onde tem privilégio, corta. Mas, lamentavelmente, é o andar de baixo que vai pagar a conta da reforma da Previdência. Então, portanto, vocês têm que se mobilizar. Vocês que são pais, vocês que são trabalhadores, trabalhadoras, que são classe média, que são professores, são servidores, vocês que acreditam que envelhecer é um direito, não se ajoelhem, não se encagassem, não se intimidem. Se vocês são egoístas e estão cagando e andando para o povo, não tem problema. Se vocês são tão egoístas que não estão preocupados nem com os filhos de vocês, não tem problema. Mas seja egoísta o suficiente para preocupar-se consigo mesmo e pedir para mim votar contra a reforma da Previdência. Obrigado.